Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2021. O governo Bolsonaro poderá bloquear 600 mil benefícios previdenciários. MP 1045, CUT, centrais, juízes e procuradores criticam a mini-reforma trabalhista. O governo quer criar 15 milhões de microempreendedores individuais e ainda indígenas denunciam Bolsonaro por genocídio no Tribunal Internacional de Haia. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A portaria 914, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União pelo Ministério do Trabalho e Previdência, pode cortar cerca de 600 mil benefícios previdenciários. Ela muda os procedimentos de operacionalização dos processos de revisão de benefícios previdenciários por incapacidade de longa duração, invalidez. A partir de agora, a convocação para essa revisão vai ser feita por meio de carta, com aviso de recebimento digital pela direção do INSS. Vai ser mandada para o endereço que consta no cadastro do beneficiário. E vai ter problema aí, hein? Já a gente conta. Quem receber a carta tem 30 dias para agendar a perícia médica no site do INSS, na opção Agendar Perícia, ou então pelo telefone 135, onde é possível ser auxiliado pela Central de Teleatendimento. Na opinião do pesquisador da Universidade Nacional de Brasília, UNB, o Remídio Todeschini, essa medida vai acirrar ainda mais a crise econômica e social, agravando a situação dos brasileiros atingidos pela pandemia do novo coronavírus, especialmente porque o governo Bolsonaro sabotou todas as medidas para conter a pandemia. Ele diz que é a continuidade sádica e perversa do atual governo que penaliza os que estão em auxílio-doença e invalidez. Até a Associação dos Peritos do INSS, que é conservadora, está sendo contra. Os técnicos que fizeram o texto, e aí é que mora o problema da carta, né? Os técnicos que fizeram o texto da portaria ignoraram o fato de que com a crise muita gente mudou de endereço ou foi despejado porque não conseguiu pagar aluguel. Muitos estão morando com parentes, muitos estão inclusive morando nas ruas. Não vão receber a carta, portanto podem perder o benefício e, como a gente disse, são mais de 600 mil benefícios. Economia. Com quase 15 milhões de trabalhadores desempregados, quase 33 milhões de subutilizados e quase 35 milhões na informalidade, Onyx Lorenzoni, o recém-ministro do Ministério do Trabalho e da Previdência, quer ampliar o número de trabalhadores e trabalhadoras sem direito no Brasil. Durante um evento no Sebrae na semana passada, ele disse que quer chegar a 15 milhões de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. São trabalhadores que não têm direito a férias, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, nem seguro-desemprego, ainda tem de pagar sozinhos a contribuição da Previdência Social se um dia quiserem se aposentar. É aquele velho caso, né? Muitas empresas, inclusive aconteceu isso durante a pandemia e depois da reforma trabalhista, muitas empresas demitiram trabalhadores para recontratá-los como MEIs, né? Eles, os próprios trabalhadores pagando seus impostos, enfim, sem direitos, como a gente acaba de dizer. O Onyx Lorenzoni, que chama a proposta de regulamentação das relações de trabalho, já havia dito que quer que todos os trabalhadores que atuam no ambiente digital abram essas microempresas e virem MEIs. Ele se refere aos motoboys, motoristas de aplicativos, aqueles que trabalham como entregadores para empresas como iFood, Rappi e outras. Só que o ministro está equivocado. A afirmação é da Adriana Marcolino, que é técnica da subseção do DIEESE da CUT Nacional. Ela diz que a proposta de Onyx Lorenzoni não regulamenta o mercado de trabalho, tampouco melhora as condições socioeconômicas do Brasil. Ela diz que a proposta do Lorenzoni não tem a preocupação de proteger os trabalhadores de verdade informais. Ele quer apenas usar o MEI, microempreendedor individual, para trocar a contratação de trabalhadores que têm uma relação típica de assalariado por outra sem direitos garantidos na CLT, que é o que a gente disse agora, não é? Você trabalha, é CLT, ganha o seu salário, recebe, tem ali os seus direitos, mas se você é MEI, você só dá nota fiscal, todos os tributos são por sua conta. E é isso que o Onyx Lorenzoni quer. Em ação. As emendas adicionadas à medida provisória número 1045 de renovação do programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho que está tramitando na Câmara dos Deputados transformaram a proposta em mais uma mini-reforma trabalhista.
A pauta é criticada por representantes da CUT, das centrais sindicais, também por procuradores do Ministério Público do Trabalho e juízes da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Além de não resolver o problema do emprego, as emendas prejudicam a educação formal, é o que diz o presidente da CUT, Sérgio Nobre. Ele diz também que qualquer oportunidade de trabalho é importante, mas emprego precário não faz o país crescer. É preciso emprego com qualidade, com proteção social e previdência. Mas o governo mente para o povo dizendo que a CLT sai cara para as empresas e por isso elas não empregam, diz o Sérgio Nobre. O Ministério Público do Trabalho chegou a elaborar um documento apontando vícios de constitucionalidade e convencionalidade formais e materiais sobre a MP 1045. O DIEESE já havia também elaborado uma nota técnica citando alguns pontos críticos do projeto, como a perda de renda e o favorecimento à negociação individual. Apresentada no mês de abril, essa MP do novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda prevê pagamento de uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que tiver o contrato suspenso ou o salário e a jornada reduzidos. Substitutivo dessa MP incluiu o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, chamado de Priori. Na verdade, uma reedição da famosa Carteira Verde e Amarela, né? É um programa direcionado a jovens de 18 a 29 anos, no caso de primeiro emprego, com registro em carteira, e as pessoas com mais de 55 anos, sem vínculo formal há mais de 12 meses. Uma tentativa semelhante fez parte do derrotado projeto da Carteira de Trabalho Verde e Amarela. Também aqui a alíquota do FGTS é reduzida de 8% para 2%. Notícias. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que reúne entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Conselho do Povo Terena e coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, apresentou nessa segunda-feira, essas entidades todas apresentaram, na verdade, nessa segunda-feira, uma nova denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, por crime contra a humanidade e genocídio. O documento de quase 150 páginas aponta como o governo agiu de forma deliberada para exterminar etnias e povos e estabelecer um Brasil sem indígenas. Trecho do documento diz o seguinte: está em curso uma política de genocídio dos povos indígenas no Brasil, combinada com a prática de diferentes crimes contra a humanidade. São crimes que estão, neste momento, sendo praticados. Os indígenas também querem que Bolsonaro seja enquadrado no crime de ecocídio. É uma nova tipificação de crime contra a humanidade, que inclui danos irreversíveis ao meio ambiente. E assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. cutbrasil.org, aliás, cut.org.br, CUT Brasil nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Acesse, compartilhe, curta nossos conteúdos. A gente fica por aqui com o Jornal da CUT, mas fala na próxima edição. Olha lá.